Então, passou a ser muito mais estudado ultimamente, principalmente por Curie. Quanto às fibras brancas, nós temos 3 diferentes tipos de fibras. As fibras de associação podem ser fibras longas ou curtas. As fibras longas, elas vão conectar regiões distintas do mesmo hemisfério cerebral a longa distância. E as fibras de associação curtas são as fibras em U, vou mostrar mais à frente, que associam giros contíguos, giros próximos. Temos também as fibras comissurais, que vão conectar regiões de hemisférios cerebrais distintos. A gente tem 5 principais comissuras, a maior delas, mais conhecida, é o corpo caloso. A gente também tem a comissura anterior, a comissura posterior, a comissura hipocampal e a comissura abenular. Tudo isso vai ser demonstrado nas secções. E as fibras de projeção. O principal exemplo é a coroa radiada e a cápsula interna, são fibras que vão conectar córtex com estruturas diencefálicas e do tronco cerebral. Então, começando um pouco da anatomia de superfície, rapidamente, a gente tem aqui a superfície lateral do cérebro, e a gente consegue ver aqui o subcentral do cérebro. À frente do subcentral, nós temos o lobo frontal, que é dividido por um sulco vertical, que é o sulco pré-central, que delimita o giro pré-central, e 2 sulcos horizontais, que é o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, dividindo o lobo frontal em giro frontal superior, médio e inferior. O inferior tem 3 partes, que tem um corte, um artefato da abertura da calota craniana, mas a gente consegue ver basicamente a parte triangulares um pouco erguida aqui, a base orbitária aqui, e a parte opercular aqui, sendo contínua a parte opercular com o giro pré-central. Atrás do subcentral, a gente tem o lobo parietal. O lobo parietal ele é delimitado anteriormente pelo subcentral, inferiormente pela fissura silviana, e uma projeção da fissura silviana até uma linha imaginária que vai da impressão causada pela fissura do parieto occipital, que é uma fissura da face medial, aqui na face lateral, até a incisura pré-occipital, que delimita o lobo temporal do lobo occipital. O lobo occipital, então, fica atrás dessa linha imaginária, e o lobo temporal abaixo da fissura silviana e à frente dessa linha imaginária. No lobo parietal, a gente tem outro sulco vertical aqui, que é o sulco pós-central, que vai dividir o giro pós-central. Esse sulco pós-central, ele se dirige também aqui em direção ao lobo parietal, dividindo o lobo parietal superior e inferior. O lobo parietal inferior vai ter o giro supramarginal e o giro angular. A região do giro angular, às vezes o giro angular não é tão bem definido, mas o giro supramarginal vai contornar a fissura silviana e o giro angular vai principalmente contornar um prolongamento do sulco temporal superior. O giro occipital, o lobo occipital vai ter um giro occipital superior, médio e inferior. Geralmente o inferior é um prolongamento do temporal médio, o médio é um prolongamento do temporal superior e o superior é um prolongamento do giro parietal superior. O lobo temporal vai ter um sulco temporal superior e inferior e os giros temporais superior e inferior, médio e inferior, todos convergindo para o polo temporal. A primeira etapa da dissecção de fibras brancas consiste na remoção do córtex cerebral dessa região. O córtex, esse é um cérebro congelado, e após congelamento, pelaquela técnica que eu citei, da técnica de Kingler, você congela o cérebro, a água no espaço entre as fibras. Quando congelada, ela se expande e acaba afastando essas fibras e facilita a dissecção. Esse congelamento é feito geralmente por 3, 4 semanas. Essa é a técnica do Kingler. E com o congelamento é muito fácil diferenciar a substância cinzenta de branca. A substância cinzenta fica muito mais friável. Então, facilmente, com a espátula de madeira ou um dissector mais longo, você consegue remover todo o córtex da superfície cerebral e você começa a ver as fibras de associação curtas, são as fibras em U, conectando giros contíguos de um lado para o outro.
Então, esses vales são os sulcos, e sem a parte do córtex que é muito mais fundo, a gente consegue ver essas fibras conectam um giro com o outro. A etapa seguinte consiste na remoção dessas fibras em U, que são as fibras de associação curtas, para a gente conseguir ver as fibras de associação longas. A gente começa removendo aqui pelo giro frontal médio, em direção ao giro supramarginal, temporal superior e médio. E aí a gente consegue ver as primeiras fibras de associação longas da face lateral. Aqui a gente tem o fascículo longitudinal superior à segunda porção, ou porção média. A primeira porção do fascículo longitudinal superior, ela é melhor visível na face medial, eu vou mostrar mais na frente. Então, essa é uma das classificações dos fascículos longitudinais, a mais recente, dividida em SLF 1, 2 e 3. E o número 1 está na face medial, o número 2 é esse que eu estou mostrando, vai conectar principalmente frontal médio e parietal, região do giro supramarginal. E o SLF3 é esse aqui, mais inferior, é o fascículo longitudinal superior mais ventral de todos, e vai conectar principalmente o frontal inferior com o giro angular. Aqui, abaixo desses dois, e fazendo uma volta aqui em direção ao temporal, a gente consegue ver uma porção do fascículo arqueado, que é uma continuação da porção mais ventral do fascículo longitudinal inferior. Removendo os dois fascículos aqui, o SLF2 e 3, você consegue ver o fascículo arqueado por completo. O fascículo arqueado é uma importante área de associação longa da linguagem, vai conectar a do Broca com a de Bern aqui atrás. Então ele conecta frontal e inferior, principalmente a porção atribuída à linguagem, ele se interrompe aqui, ele não continua, e vai até a parte mais posterior do giro temporal superior, onde está a área de Bern. Esse aqui é como eu falei, aqui tem o hemisfério esquerdo dissecado a face lateral, aqui seria a fissura interhemisférica, e a gente vê a face medial do hemisfério direito. Então a gente consegue ver aqui um pouquinho do símbolo, que vai ser uma coisa que eu vou falar mais à frente, e ver o fascículo longitudinal superior, a porção 1, o SLF1, que ele é dos fascículos longitudinais superiores, o mais dorsal de todos, e ele é mais visível na face medial. Tá? Ele tem uma função principalmente de comportamento corporal, ele dá uma noção de posição de meia em relação ao centro corporal e forma de movimento, principalmente por ter associações diretas com o símbolo, e vai associar também frontal medial com a região do pré-cúmulus. Aqui um destaque para o símbolo, só para mostrar a relação dele com o fascículo longitudinal superior, a primeira porção, o SLF1. Aqui uma tractografia, mostrando todos esses fascículos de associação longos que eu acabei de falar. Então, aqui em verde, a gente tem o SLF1, em rosa, o SLF2, em amarelo, o SLF3, e em azul e laranja, ou vermelho, a gente tem o fascículo arqueado, ele tem duas porções, uma ventral e uma dorsal aqui, em cores distintas. Removendo o fascículo arqueado, e parte do opérculo temporal aqui, a gente consegue ver os fascículos longitudinais médio, que é esse aqui, que vai conectar principalmente temporal superior e giro angular, e o inferior, que vai conectar o polo temporal com a parte dorsolateral do lobo occipital. Ele não tem função visual, ele tem principalmente uma função na semântica da linguagem, na parte semântica da linguagem. Então, removendo esses outros fascículos, a gente começa agora, já fizemos toda essa parte aqui da face lateral, a gente começa com o lobo da ínsula. A ínsula, ele é delimitado por um sublimitante anterior, um superior e um inferior. Ele vai ter o subcentral da ínsula, que coincide com o subcentral do cérebro aqui. E esse subcentral vai dividir giros curtos, que convergem com o ápice, dos giros longos, que são horizontais, deitados. E aqui o límen da ínsula. Numa visão, num corte axial,
só para demonstrar o que a gente vai ver na dissecção da ínsula a partir de agora, tá? Então aqui o córtex da ínsula, abaixo do córtex da ínsula nós temos a cápsula extrema, a parte mais branca aqui, o claustro, abaixo do claustro, cápsula externa, o tâmen, o lâmina medular lateral, globo pálido externo, lâmina medular medial, globo pálido interno e cápsula interna. Aqui tálamo, aqui a cabeça do caudal. Então, de fora para dentro, a gente começa com a remoção do córtex da ínsula. Retirado todo o córtex da ínsula, a gente vê as fibras de associação curtas da ínsula. São as mesmas fibras em U da face lateral do cérebro, que aqui correspondem à cápsula extrema. A gente consegue ver aqui, só para a gente citar onde a gente está. Então, essa é a cápsula extrema, após a remoção do córtex da ínsula. A segunda etapa é a remoção da cápsula extrema e a gente enxerga o claustro. Na dissecção, muito rapidamente você passa pelo claustro, não percebe. E logo abaixo do claustro, a cápsula externa. Então, aqui é a cápsula externa. A cápsula externa vai ter uma porção dorsal, e de onde vão sair projeções da cápsula externa e algumas fibras do claustro, tá? E vão associar principalmente córtex motor, sensitivo e visual. Então, tem esse papel na função de associação desses córtex sensoriais. E a porção inferior do claustro vai se dirigir, através da cápsula externa ventral, vai se dirigir aí, através da cápsula externa aqui na parte mais ventral em direção à amígdala. O claustro também se comunica com a amígdala que está aqui embaixo. Essa porção da cápsula externa movendo aqui a parte mais superior da cápsula externa, a gente consegue ver por trás dela o putâmen. O putâmen ele tem uma consistência mais porosa, dissecando facilmente, ou até mesmo aspirando, você consegue tirar ele muito fácil. E abaixo do putâmen, retirando o putâmen, aqui ficou o putâmen, você vê o globo pálido externo. Que tem consistência muito mais sólida e muito mais difícil de tirar só com dissecção rombo ou aspiração. Acima do globo pálido e atrás, a partir do globo pálido, você consegue ver a cápsula interna. Aqui é onde estava o putâmen. Aqui é o limite superior do putâmen. A partir do limite superior do putâmen, a cápsula externa passa a se chamar coroa radiata. Só para entender melhor aqui, nesse corte coronal, putâmen. Me avisem se o marcador, o apontador estiver muito rápido e não estiver dando para, ou estiver travando, não estiver dando para entender. Aqui é a cápsula externa. Aqui é a cápsula interna. Se encontram acima do putâmen ou continua como coroa radiata. Ok? Então, agora da parte mais... Eu retirei a parte dorsal aqui da cápsula externa, para mostrar a parte de baixo. Então, agora da parte mais ventral da cápsula externa, a gente vai ter dois principais feixes de fibras. O fascículo occipito frontal, descrito também como IFOF, ou occipito frontal inferior, fronto-occipital inferior, mas o termo occipito frontal seria o mais correto, porque ele vai comunicar o occipital com o frontal, e não tem outro superior ou inferior, então não teria por que falar inferior. E logo abaixo dele o fascículo uncinado, que vai conectar principalmente a parte frontal basal e frontal orbitária com o lobo temporal. Aqui, uma publicação recente de uma dissecção, que inclusive foi feita no laboratório do Hawking, se não me engano também, nós temos uma visão inferior de dois diferentes componentes do fascículo uncinado. O fascículo uncinado, de acordo com esse autor, tem então duas porções, uma porção ventromedial e uma porção anterolateral. A anterolateral iria conectar principalmente o polo temporal e lobo frontal lateral, e a porção ventromedial iria conectar principalmente símbolo e área septal com a amígdala e giro parahipocampal. Em detalhe aqui, esse é o polo do símbolo, eu vou falar mais à frente,
o símbolo chega aqui, e na área septal, que é essa área logo abaixo do joelho do corpo caloso, ele se abre em leque e teria uma continuação do polo do símbolo aqui, através do fascículo ensinado, a porção ventromedial, com a região da amígdala e do símbolo inferior e do giro paripocampal. Isso é uma descrição recente, mostrando que o sistema límbico teria um último anel mais externo do que todos os outros anéis do sistema límbico descritos. Eu vou falar do sistema límbico mais à frente, na secção da face medial. Mas aqui é só uma cartografia também mostrando essas duas divisões do fascículo ensinado, uma ventromedial e um anterolateral. Então esse seria o fascículo ensinado. Removendo, muito rápido, está dando para entender, eu não vejo vocês falando nada, então eu não sei nem se a internet caiu, nada do tipo. Só um feedback aí. Tá tudo tranquilo. Beleza. Removendo essa porção mais ventral da cápsula externa, a gente remove então fascículo ensinado e occipito frontal, a gente consegue enxergar a comissura anterior. Em detalhe aqui, a comissura anterior, ela vai passar no canal do globo pálido, conhecido como canal de Graciolet. E à frente da comissura anterior, a gente tem a substância denominada o núcleo estriado ventral, o accumbens. Nada mais é do que a comunicação ventral do caudado com o cutâneo. Só voltar uma essa porção aqui, a comissura anterior ele limita posteriormente o accumbens e superiormente. Então tudo que está à frente e abaixo da comissura anterior é accumbens. Ele comunica caudado e cutâneo. Aqui a gente tem a cápsula interna, como eu falei, a partir da impressão causada pelo cutâneo aqui vira coroa radiada. A gente percebe que a porção mais anterior da cápsula interna, aqui no braço da cápsula interna, no braço anterior, a gente consegue ver alguma parte de substância cinzenta. Isso é exatamente isso, a conexão entre o cutâneo, que estava aqui em cima, com o caudado que está atrás da cápsula interna, ou mais medial. Então aqui a gente removeu o braço anterior da cápsula interna e a gente consegue ver o caudado por trás. Aqui só um detalhe no fascículo ensinado, uma parte de substância mais cinzenta, e a continuação do claustro em direção à amígdala. Removendo mais uma porção da coroa radiada aqui, em volta seguindo o caudado, a gente consegue ver o caudado em toda a sua extensão, cabeça, corpo e cauda, acompanhando o ventrículo lateral, e a cauda conectando-se aqui com a região da amígdala. Então o caudado tem comunicação direta com a amígdala. Aqui uma foto de dissecção com diferentes etapas, só para mostrar a relação entre elas. Então a gente consegue ver aqui parte do fascículo longitudinal superior, segunda porção, o SLF2, retirado. Abaixo dele a gente consegue ver a coroa radiada. Ele continuaria aqui também foi retirado o fascículo longitudinal, e a gente consegue ver esse feixe de fibras que vai do lobo frontal e temporal em direção ao lobo occipital, que é conhecido como sagital stratum. O sagital stratum ele é formado, e só um destaque para a coroa radiada, fascículo longitudinal superior, e o sagital stratum. O sagital stratum ele é formado pelo fascículo occipito frontal, que vai conectar frontal basal e occipital, dentro occipital, fascículo comissura anterior, e quando a gente retira fascículo occipito frontal e comissura anterior, por baixo deles, a gente vê as radiações ópticas. Aqui, só uma outra etapa de secção que mostra a relação das radiações ópticas com o corpo temporal do ventrículo lateral. Então, as radiações ópticas vão sair aqui, principalmente, da porção mais inferior e posterior do tálamo,
do corpo geniculado lateral e do pulvinar. E ele vai cobrir a porção superior e lateral do corpo temporal do ventrículo lateral até os 2/3 do átrio. Aqui a gente vê o átrio e as radiações ópticas, então, vai cobrir a porção superior e lateral do corpo temporal e 2/3 inferiores do átrio. Por baixo dele, vai ver aqui em verde o que seria o corpo temporal e aqui o átrio. Por baixo dele, em contato direto com a parede do corpo temporal do ventrículo lateral e do átrio, a gente tem o tapeto. O tapeto ele é uma projeção da porção mais posterior do corpo caloso, do fórceps maior do corpo caloso, que contorna o átrio, aqui o átrio, e se dirige para o corpo temporal do ventrículo lateral, porção superior e lateral, passando por baixo das radiações ópticas. Então, fórceps maior do corpo caloso, tapeto passa por baixo das radiações ópticas. Aqui não tem só radiação óptica, aqui tem sagitário como um todo, tem área forte, subfrontal, aqui um destaque só para o fórceps maior e para sua projeção contralateral. E aqui o escape sagital. Aqui foi removido o tapete e alguma parte das radiações ópticas para mostrar a parede lateral medial, a parede medial do átrio. Essa porção aqui corresponde lateralmente ao fórceps maior. A gente vê uma área mais elevada na parede medial. Na porção mais alta é o bulbo do caloso, que corresponde externamente ao fórceps maior do corpo caloso. E aqui mais inferiormente, essa outra elevação corresponde ao sulco calcaríneo, ao calcaratus. Aqui é uma visão inferolateral do corpo temporal do ventrículo lateral, só para mostrar, para dar uma noção melhor da relação do corpo temporal com as radiações ópticas. Só para entender o ângulo de visão aqui tem um quiasma, nervo óptico esquerdo, nervo óptico direito, trato óptico direito, corpo mamilar. Então a gente está olhando de baixo para cima a face lateral. Então aqui a gente consegue ver hipocampo, cabeça do hipocampo, aqui a gente começa o plexo e logo acima e medialmente a gente vê a amígdala. E aqui cobrindo o corpo temporal do ventrículo lateral e um pouco da parede lateral a gente vê as radiações ópticas. Aqui uma outra foto de outra dissecção mostrando essa relação, face superior superior, a coroa radiada aqui por baixo dele, o sagitário stratum e abaixo do sagitário stratum o tapete. Aqui uma visão medial da mesma peça, mostrando como o tapete fica disposto em relação ao átrio, olhando medialmente, olhando de dentro para fora. Então aqui é a parede lateral do átrio e o tapete que sai aqui do fórceps maior do corpo caloso é a primeira camada de fibra branca após o epíndima do átrio do ventrículo lateral. Aqui uma imagem do mesmo autor, que fez as secções ali anteriores, mostrando como se dispõe as fibras da radiação óptica. As fibras que saem do corpo geniculado lateral, principalmente, são as fibras que vão compor a alça de Meyer. E as fibras que saem da porção mais posterior do pulvinar. Essas fibras anteriores elas vão para o lado inferior do sulco calcaríneo, as fibras posteriores vão para o lado superior do sulco calcaríneo e as fibras médias vão para o polo occipital. Recobrem o teto, parede lateral e 2/3 do átrio. Partindo agora para a dissecção de face medial, um pouco da anatomia de superfície também agora da face medial. A gente começa aqui com o corpo caloso, a gente tem rosto, joelho, corpo, esplênico do corpo caloso. Imediatamente acima do corpo caloso a gente tem o sulco do caloso. Após o sulco do caloso a gente tem o giro do símbolo, que na região do esplênico do corpo caloso vai se estreitar
ao encontrar o sulco calcaríneo aqui, e continua como o giro paripocampal. O giro paripocampal ele vai se dobrar, formar o núcleus. Essa dobra gera um sulco, que é o sulco nucal. Lateralmente, aqui a gente está medial, então lateralmente ao giro paripocampal a gente tem o sulco colateral. Mais à frente o sulco renal, às vezes é contínuo com o sulco colateral. E aqui na frente o sulco renal gera uma impressão, uma dobra que separa núcleos do polo temporal, conhecido como incisura renal. O sulco do símbolo ele vai ter duas projeções. A primeira, que é o ramo paracentral do sulco do símbolo, e a segunda é o ramo marginal do sulco do símbolo. Esses dois ramos do sulco do símbolo vão delimitar o lobo paracentral, que vai conter o sulco central, a impressão medial do sulco central, e aqui seria o giro pré-central e pós-central. À frente do sulco paracentral a gente tem a porção medial, o lobo frontal medial, nada mais é do que a face medial do lobo frontal superior. E atrás do ramo marginal do sulco do símbolo a gente tem precúneos. Separando precúneos do lobo occipital, a gente tem a fissura parieta occipital, que delimita anteriormente o cúneus e abaixo dele é o sulco calcaríneo. Então o cúneus é dividido pela fissura parieta occipital e pelo sulco calcaríneo. O sulco calcaríneo vai ter duas porções. Até encontrar a fissura parieta occipital é a porção posterior. Esta é uma área de função visual. A partir do encontro com a fissura parieta occipital, a gente tem um sulco calcaríneo anterior e ele não tem mais função sensorial visual. Deixa eu ver mais. Aqui na frente a gente tem o sulco rostral, sulcos rostrais, superior e inferior. Aqui a gente tem o giro reto, e tem o giro paraolfatório e o giro paraterminal. O giro paraterminal fica exatamente à frente à lâmina terminal. Comissura anterior, corpo mamilar, coluna do fórnix e tálamo, terceiro ventrículo. Então a gente começa as etapas de secção de fibra branca da face medial removendo o córtex do símbolo. Então, com a remoção de todo o córtex do símbolo, a gente consegue ver as fibras de associação curtas, são as fibras em U do símbolo anterior, e a partir do istmo do símbolo posterior, onde as fibras de associação são muito menos abundantes. Removendo as fibras de associação curtas, a gente consegue ver as fibras de associação longas, que é o símbolo propriamente dito, anterior e posterior. O símbolo anterior, ele tem, expandindo a dissecção, a gente consegue ver o símbolo anterior, ele tem diversas projeções para o lobo frontal medial, para o lobo paracentral e para o precúneos, principalmente. E o símbolo inferior, que a gente consegue ver que ele é bem separado mesmo do símbolo posterior, a gente vê que ele é bem separado do símbolo anterior. Ele vai passar por baixo aqui do símbolo anterior e depois se mistura aí. Mas ele vai receber fibras principalmente aqui do lobo temporal e do lobo occipital. A próxima etapa da dissecção do símbolo e do sistema límbico na face medial é a remoção do córtex entorrinal. O Dr. Bruno até falou na aula dele anterior, que é essa porção aqui. Com a remoção do córtex entorrinal, a gente consegue ver a mudança de sentido das fibras que chegam ao córtex entorrinal pelo símbolo posterior em direção à formação hipocampal. Então elas vêm de posterior para inferior e de medial para lateral e passam de anterior para posterior e de lateral para medial, e aqui passa de medial para lateral. Lembrando que essa é uma visão medial. E vão em direção à formação hipocampal. Aqui depois eu vou explicar como essa passagem acontece, mas ela vai continuar do hipocampo como fímbria, crura, corpo, coluna do fórnix. Corpo mamilar. Do corpo mamilar sai um trato que comunica o corpo mamilar diretamente com o tálamo, conhecido como trato mamilo-talâmico, ou de Witt-Dassy. Vai comunicar o corpo mamilar mais especificamente com o núcleo anterior do tálamo, que fica nessa porção. E daqui sairia um feixe de fibras que comunicaria diretamente o tálamo anterior com o símbolo anterior,
acima da comissura anterior, diretamente na área septal. Essa é uma dissecção que a gente fez e escreveu recentemente e está com a intenção de publicar. Mas aqui é sim, e toda essa dissecção mostraria o que se conhece atualmente como circuito de papéis. Circuito de papéis é um circuito tradicionalmente conhecido como circuito da memória, mas também devido a diversas conexões, principalmente com o hipotálamo e outras regiões do tálamo, tem também funções comportamentais e cognitivas associadas a ela. Aqui uma tactografia do mesmo circuito, mostrando formação hipocampal, fímbria, perna, corpo, coluna do fônix, corpo mamilar, trato mamilotalâmico, microtalâmico anterior e símbolo novamente. Aqui, só um detalhe, que eu falei de como acontece a passagem das fibras que chegam no córtex entorrinal em direção ao hipocampo. Então, as fibras chegam aqui na porção mais medial do córtex entorrinal, que seria aqui, que é um corte coronal daquela região que eu estava mostrando. Um corte coronal em que aqui é medial e aqui é lateral. E aqui é o hipocampo. Então, as fibras chegam aqui na porção mais medial. E aqui é um estudo por difusão de imagem que cada cor é uma direção das fibras. Então, as fibras verdes são horizontais, vermelhas são verticais, amarelas ou laranjas são oblíquas, e as azuis são as fibras que estão no sentido da nossa visão aqui, entrando nessa direção. Então, as fibras entrariam aqui pelo córtex entorrinal, voltando aqui nessa região, em direção lateral, aqui é medial, em direção lateral. Então, elas entrariam aqui e iriam compor que se chama perforant path, que é um trato que vai comunicar justamente o córtex entorrinal com a formação hipocampal. Chegando aqui, ela poderia assumir 3 caminhos. Uma porção mais interna, que é o status lacunoso molecular do giro denteado, iria continuar como giro denteado. Poderia ir para a região do esporro de Amon, da CA1, daí CA2, CA3, CA4, cabeça, corpo e cauda do hipocampo, que seguiria com o fímbria. Ou para a porção mais superficial do hipocampo, que é uma fina camada de substância branca conhecida como álveolos, que vai formar daqui diretamente a fímbria. Então, poderia ir pelo giro denteado, pelo hipocampo ou pela fímbria. Então, depois eu falo do giro denteado, mas continuaria, então, por exemplo, pela formação hipocampal ou diretamente com a fímbria. Cabeça, corpo e cauda do hipocampo, depois aqui acabar juntando com a fímbria. Então, a gente consegue ver aqui a fímbria. A perna está aqui atrás do pulvinar, a crura, a gente não consegue enxergar direito. E a coluna do fônix, que aqui foi cortado, em direção ao corpo mamilar. O fônix, ele tem, a coluna do fônix, ele tem 2 porções. Uma porção que passa à frente da comissura anterior e continua aqui na área septal. Consegue ver algumas fibras aqui. Que é o fônix pré-comissural. E esse, que é mais calibroso, que se dirige ao corpo mamilar, é o fônix pós-comissural. Como eu falei, do corpo mamilar, o tálamo, o núcleo anterior do tálamo, e daqui o símbolo novamente. Falando agora do denteado, que é a outra via de saída da formação hipocampal. O denteado, ele continua como giro fasciolar e vai passar por cima. O giro fasciolar recebe também algumas fibras da formação hipocampal, mas vai passar por cima do esclênio do corpo caloso. E em cima do corpo caloso continuaria como indúvio griso, que é um feixe fino de substância cinzenta, que vai compor as esquias longitudinais mediais e laterais acima do corpo caloso, até, aqui já é o rosto do corpo caloso, você vê que tem uma coisa mais alaranjada, acinzentada aqui, e vai chegar na área septal. Da área septal, o indúvio griso vai para o giro paraterminal, aqui é a lâmina terminal, vai para o giro paraterminal em direção à amígdala, que está lá mais lateralmente, compondo a banda diagonal de Broca. Aqui é uma outra foto de secção da face medial, só para mostrar uma outra conexão do tálamo com o símbolo, como era previamente descrito. Se a gente remover o cérebro pelúceo, a gente consegue enxergar a parede lateral do ventrículo lateral e o cutâneo. E o caudado, desculpa.
Então, removendo o caudado, que vai ter uma consistência bem semelhante ao tutame, bem fácil de remover, bem poroso, você enxerga a porção mais medial da cápsula interna. Essa porção mais medial da cápsula interna, também conhecida como os pedúnculos talâmicos, que sai diretamente do tálamo. E o pedúnculo talâmico anterior iria então comunicar esse núcleo anterior do tálamo com o lobo frontal. No entanto, todas essas secções e descrições de comunicação do tálamo anterior com o córtex frontal não mostram diretamente uma conexão, sempre tem interposição do corpo caloso. Por isso, a nossa intenção em demonstrar aquela outra conexão diretamente através da área septal. Aqui é uma outra dissecção, mostrando a mesma coisa, uma tentativa de mostrar uma conexão do tálamo anterior com o córtex frontal, em que a gente remove o septo pelúcido, remove o caudado, e a gente consegue ver aqui os pedúnculos talâmicos, o tálamo anterior e superior, e o tálamo comunicaria então diretamente com o córtex frontal através dos pedúnculos talâmicos. A gente consegue ver que há uma interposição do corpo caloso aqui, e que não parece haver uma conexão direta com o símbolo que está aqui abaixo. Assim, uma conexão com o lobo frontal e com o lobo frontal ectão. Aqui em maior detalhe. Pedúnculos talâmicos, a gente consegue ver essa parte mais escurecida aqui, que é onde o tutano se comunica com o caudado que foi removido aqui. Aqui uma outra imagem para mostrar o denteado, passando aqui por baixo da finga, continuando por trás do espelho do corpo caloso, como um uso grisa, e depois chegando à frente do corpo caloso, no rosto do corpo caloso, até a área septal. Saindo então um pouco do círculo de papéis, a gente parte para cima, aqui o símbolo, e a gente vê imediatamente acima do símbolo o fascículo longitudinal superior, primeira porção do fascículo longitudinal superior que eu mostrei lá no começo da aula, que é uma fibra da face medial do cérebro. Aqui uma outra foto mostrando a relação do fascículo longitudinal superior com o símbolo. E aqui uma tractografia, mostrando também essa relação do fascículo longitudinal superior 1, primeira porção, com o símbolo. Na face lateral nós temos o SLF 2 e 3. Também na face medial, além do símbolo, de todo o círculo de papéis do fascículo longitudinal superior, a gente tem aqui no lobo occipital um trato que também foi descrito recentemente, chamado de Sled Runner. Ele comunicaria o lobo occipital, o cúneus, com a língula e emitiria também algumas fibras em direção ao símbolo posterior e ao lobo temporal. E ele estaria principalmente relacionado com a memória visual. Removendo, então, todo o símbolo, a gente consegue ver aqui o corpo caloso, aqui o símbolo. Retirando o símbolo, a gente consegue ver as projeções do corpo caloso. Que é o maior trato de fibras comissurais do nosso cérebro, que vai fazer a conexão dos dois hemisférios em relação ao lobo frontal, parietal e occipital, à exceção do lobo temporal, que é conectado pela comissura anterior. Aqui uma visão superior do corpo caloso, mostrando toda a sua extensão, o fórceps menor na frente, e o fórceps maior atrás, que se continua como tapete, como eu falei, e aqui o símbolo acima do corpo caloso. Aqui, removida aqui então a parte do corpo caloso, a gente mostrar aqui na porção mais medial, o caudado, cabeça, corpo e cauda do caudado, conectando-se anteriormente com a amígdala, e a gente consegue ver também o tapete, que é a projeção do corpo caloso, do fórceps maior, compondo a face lateral, a parede lateral do átrio. E quando a gente remove o caudado, a gente consegue ver o tálamo, que está aqui, foi dissecado aqui, mas a gente consegue ver uma porção do tálamo e consegue ver os pedúnculos talâmicos. Anterior, como eu falei, comunicando com o lobo frontal, mas o símbolo aqui já foi removido, então acabou que não mostra uma conexão direta com o símbolo. Ele está no anterior, superior, posterior e inferior. E aqui o tapete, o trato óptico, acima de onde estaria o corno temporal do ventrículo lateral. Aqui é uma visão inferior, só para mostrar também a relação da radiação óptica com o corno temporal.
estaria aqui. E a relação dessa radiação ótica com o fascículo longitudinal inferior, que eu mostrei lá na dissecção de falso lateral, o fascículo longitudinal inferior, então, ele vai estar inferior e lateral à radiação ótica. O sistema límbico, ele teria dois principais componentes, né, que é o hipocampo, que eu mostrei no começo da dissecção de falso medial, que vai fazer o primeiro seio interno, compondo formas, corpo mamelar e símbolo, que teria como principal função a aquisição da memória nova e armazenamento da memória de longa duração. E teria esse outro principal componente do sistema límbico, que é a amígdala, aqui. E teria como principal função a parte emocional e cognitiva e comportamental. A amígdala, ela vai ter algumas conexões, uma conexão dorsal e uma conexão ventral, que são as vias amígdalo-fugais. Aqui a via amígdalo-fugal ventral, que vai conectar a amígdala com a área septal, também conhecida como ânsia pedunculares. E aqui a via amígdalo-fugal dorsal, que é a estria terminal, vai estar entre o caudado e o tálamo, que foi removido aqui. A estria terminal sai da amígdala e vai até os núcleos dorsais da amígdala, aqui próximo à substância denominada accumbens e aos núcleos estriados ventrais. Compondo o trato amígdalo-fugal ventral, vai estar a mais conhecido trato dessa região, que é a banda diagonal de Broca, que vai comunicar a amígdala, principalmente com a área septal. Uma visão inferior da amígdala, mostrando esses tratos que eu falei ali, numa visão lateral, desculpe, isso é uma visão lateral, tá? A gente consegue ver aqui a banda diagonal de Broca, no limite mais posterior da substância perfurada anterior, que vai conectar a amígdala com a área septal e hipotálamo, principalmente. Aqui logo abaixo a gente tem o pedúnculo talâmico extracapsular, que é uma parte que sai do tálamo medial aqui em direção à amígdala, ou fora da cápsula interna, por isso o pedúnculo talâmico extracapsular. E as vias amígdalo-fugais dorsais, que é a estria terminal, como eu falei. É isso. Muito nome para pouco tempo, mas dúvidas eu posso voltar em alguma foto, em alguma coisa e explicar o que mais for necessário. Ok, Tancredo, muito bom. Alguém queria comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tancredo, acho que ninguém quer conversar com você, não. O fato é que é uma anatomia difícil, essa anatomia de fibra branca, que a gente tem que cada vez mais ficar familiarizado, porque com a questão da cirurgia acordada, das vias de linguagem, a gente cada vez mais tem que lidar com isso. Então, essa anatomia é importante e a gente vai ter que estar estudando isso cada vez mais para poder entender um pouco essa questão das conexões de linguagem do frontal e do temporal, principalmente, que é o que onde a gente mais usa essa anatomia de fibra branca, né? Ok, muito bom, Tancredo. Ele tinha comentado comigo, acho que vale a pena falar em um momento, que era sobre o temporal stem. Só um detalhe que eu acabei pulando e não falando, mas o temporal stem ele conecta principalmente o lobo frontal e temporal anteriormente ao corpo temporal. Então seria tudo aquilo que está anterior ao corpo temporal. Deixa eu só dar uma foto melhor aqui. Consegue ver aí? Apareceu aí? Apareceu. Então, seria tudo aquilo que conecta, quando o temporal está daqui para trás, seria tudo aquilo que conecta o lobo frontal ao lobo temporal,
ele está anterior ao corno temporal, composto basicamente pelo fascículo uncinado, o fascículo occipitofrontal e a comissura anterior. E por baixo deles, a radiação óptica. Então, esse outro componente do temporal isquêmico é aquilo que a gente vê no corte coronal, conectando frontal e temporal. Então, um detalhe que a gente fala. É isso. Ok, acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu só entender aqui, peraí. O Carlinhos está perguntando, quando você tira a amígdala, o que você desconecta e o que você preserva? Tá. Eu acabei não falando de uma outra conexão importante da amígdala. E a amígdala, além de todas aquelas vias amígdala fugaz, de saída da amígdala ventral e dorsal, aqui acima da amígdala a gente já tem, imediatamente acima da amígdala, a gente já tem o globo pálido. Então, por que a desconexão da amígdala na cirurgia da hipocampectomia? Porque ela é uma estrutura que se conecta basicamente com várias porções do cérebro. Então, interromper essas conexões seria importante. Então, as principais seriam essas: o caudado aqui atrás, a espia terminal, que ia levar a amígdala em direção aos núcleos dorsais da amígdala, que vai comunicar com a área septal e hipotálamo, então, comunicação direta da amígdala com o hipotálamo, e também a banda diagonal de Broca, a via amígdalo-fugal ventral, que vai conectar a amígdala com a área septal. Então, comunicaria logo temporal mesial com o lobo frontal e com o hipotálamo. Então, a desconexão da amígdala na cirurgia teria essa importância. Superiormente à amígdala, a gente já tem o globo pálido, logo acima da amígdala. Eu cuidaria desse limite, como foi dito na aula do Ganda, o trato óptico como referência. Aquela primeira slide que você mostrou agora mostrava melhor o trato óptico certinho, passando por trás e separando a amígdala do globo pálido. Isso. Exatamente, você tem exatamente a via óptica passando atrás da amígdala, que você, para baixo você tira, para cima você deixa. Obrigado. Mostra ele aí. Então você tem que tirar o que está inferior a isso e superior não. A melhor maneira é você ver o trato óptico e assim ter seu limite superior. Isso. Tancredo, o Obedi está perguntando pedindo para você comentar a correlação anatômica das vias e fibras com as tratografias de ressonância e a questão da distorção, porque você está mostrando tratografia de 7 Tesla, né? Mas a do mundo real não funciona tão bem, né? Fala um pouco a respeito do limite do método. Tá. A tractografia é um método que, de vantagem em relação à dissecção cadavérica, tem a vantagem de nos dar uma noção espacial e tridimensional das fibras sem a necessidade de remoção das fibras que estão sobrejacentes. Por exemplo, aqui para mostrar um trato inferior, eu tive que remover um trato mais superior e acabo não conseguindo mostrar essa relação direta numa só figura ou num só cérebro. Na tractografia a gente consegue isso. Qual é o problema da tractografia? É que você tem que conhecer bem o que você está marcando para demonstrar na tractografia. Você geralmente não vou saber passar todos os detalhes de neuroradiologia, mas você marca um ponto de início, um ponto de final. E você, por difusão da água, você marcaria esse trajeto e mostraria o trato. Só que se você marcar um ponto que não existe, em alguns momentos, a depender da técnica, ele pode criar uma conexão também direta entre esses tratos, demonstrar como se fosse um trato existente, que na verdade não é. Então a importância de correlacionar essa tractografia com a dissecção cadavérica, em que você, apesar de não ter essa disposição espacial, você consegue demonstrar na realidade o trato também. Por exemplo, quando você vai mostrar radiação óptica, muitas vezes ela pega de carona as fibras temporais, o IFOF lá, e acaba que viram a
uma coisa maior do que ela seria, porque se duas fibras seguem a mesma direção, ele acaba que ele confunde um pouco também, né? Cai no bolo isso. Então a tratografia ela é muito boa, mas ainda não consegue ter uma resolução espacial tão boa a ponto de dar certeza aqui não tem, aqui tem. Talvez em algum momento chegue a isso, mas atualmente ela ajuda a gente ter uma noção para que lado que o traço está empurrado, para que lado que não está. Mas falar aquela, assim, aquela história, não, eu fiz a topografia, eu vi exatamente, passou, não funciona tão bem assim ainda não. Vai chegar lá, mas não é isso até no momento não. Gente, mais algum comentário? Bom, parabéns, Tancredo. Está falta de novos comentários. Vamos encerrar e semana que vem o que é que nós vamos ter? Seria Marcos com Carótida, Marcos? Pode ser. Beleza. Aí você faz tipo o que tem que fazer do começo ao final? Faz a cirurgia da carótida inteira. Tranquilo. Beleza. Fechado. Então, combinado. Beleza, então. Gente, obrigado a todos. Até, pessoal.